Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o esvaziamento da cúpula América Latina Europa, né? Está programado para esses dias agora um encontro de presidentes de vários países do mundo, particularmente um encontro entre a União Europeia e a CELAC, né? Que são os países do Caribe e da América Latina. Só que está com um problema, porque nem os presidentes da América Latina, nem os presidentes da Europa estão querendo participar desse encontro, porque o encontro é lá em Bogotá, na Colômbia. E o Trump está de olho nessa parada. O Trump, vocês sabem, tem feito uma pressão muito grande sobre a Venezuela e sobre a Colômbia. E o Lula vai. O Lula vai porque o Lula acha que vai conseguir fechar o acordo do Mercosul com a União Europeia este ano ainda. E eu não tenho certeza que ele vai, não. Vamos entender esse caso aqui, porque isso aqui é mais uma amostra do que eu falo para vocês. O Lula quer vender como se o Brasil pudesse bater de frente com os Estados Unidos, não porque o Brasil tem o apoio da Europa, não sei o que lá. Basta o Trump dar um alô para o pessoal da Europa, olha só, não quero esse encontro não, porque esse encontro eu não estou gostando dele. O pessoal da Europa não vai, meu amigo, eles não são bobos. Eles próprios, para fechar com o Trump o acordo deles comercial, eles tiveram que rebolar para fechar o acordo comercial com o Trump, eles não vão querer se sacrificar por conta de ajudar Brasil e Colômbia, né? Que vamos combinar, né? São duas ditaduras de esquerda fracassadas aqui na América Latina a caminho de se tornar novas Venezuelas. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por John Smith, José Souza e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, os líderes da União Europeia ignoraram a cúpula com a América Latina para não irritar o Trump. Está aqui, está dito aqui no Valor Econômico, né? Até o momento, apenas 5 líderes europeus, nenhum dos grandes, e 3 líderes latino-americanos e caribenhos confirmaram a presença do encontro. Repara, aqui está falando que os líderes da Europa ignoraram a cúpula, mas na verdade os líderes latino-americanos ignoraram ainda mais. Porque a América Latina tem um monte de país, né? Mesmo você considerando a América Latina do México para baixo, né? América Central e América do Sul, tem um monte de países, só 3 aceitaram. E quais são os 3? Brasil, Colômbia e o outro não sei qual que é, mas são só 3. E aqui, ó, a cúpula União Europeia, Comunidade de Estados Latino-Americanos, a CELAC, está sob escrutínio na Europa, já que os Estados Unidos têm como alvo países como a Colômbia, que sediará a cúpula, e a Venezuela, devido a alegações de tráfico de drogas, segundo algumas pessoas familiarizadas com o assunto. Apenas 5 líderes europeus e 3 latino-americanos e caribenhos confirmaram a presença no encontro, segundo a fonte. A reunião acontecerá em Santa Marta, na Colômbia, nos dias 9 e 10 de novembro, que é logo agora, esse final de semana agora, né? Domingo e segunda-feira agora, né? E detalhe, isso aqui está no meio da COP30, lembra? A COP30 já começou lá em Belém do Pará, já tem um monte de líder lá, já tem um monte de gente conversando lá, mas parece que a parte mais central da COP é mais para frente, né? Então o Lula ele vai nesse encontro, depois volta para a COP30 em Belém, né? A baixa participação esperada em parte devido à postura cada vez mais agressiva de Washington nas reuniões, disseram as fontes. Trump tem intensificado suas ameaças militares contra a Venezuela. A gente não precisa de fonte e anonimato aqui, ó. Dizem as fontes que falaram sobre condição de anonimato. Todo mundo sabe que o Trump tem intensificado suas ameaças militares contra a Venezuela e sancionou o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Talvez o que a fonte esteja dizendo é que os países da Europa estão com medo de fazer isso. E é o que eu falo para vocês. Esse é o grande problema dos Estados Unidos usando como arma geopolítica a questão das tarifas, né? Ah, é injusto. Eu também acho que é injusto. Eu acho que tarifa é uma coisa ruim. O Trump está punindo os próprios cidadãos americanos com tarifas. É terrível tarifa. Mas a verdade é a seguinte, o Trump está usando isso como arma geopolítica, né? E essa pressão que ele consegue colocar sobre a Europa e sobre vários outros países gera problemas de fato. Um porta-voz da Comissão Europeia, o braço executivo da União Europeia, não respondeu imediatamente ao pedido de comentário. Junto à União Europeia e a CELAC representam 50 países e 21% do PIB global. Eu acho engraçado, o pessoal gosta de falar isso, né? Nos BRICS, então não, porque os BRICS são não sei quantos por cento da população do mundo e da economia global e não sei o que lá, mas ninguém tem a força dos Estados Unidos, meu amigo, nem se juntando esse pessoal todo. Até porque não são um acordo único, né? Ou seja, acontece exatamente o que a gente tem visto acontecer. A Europa prefere sacrificar a CELAC para fechar com os Estados Unidos. Não querem comprar confusão, né? Aqui, ó, separadamente, a União Europeia espera finalizar um acordo comercial há muito tempo adiado com o Mercosul,
até o final do ano, né? Esse acordo que vocês lembram foi assinado pelo Bolsonaro, na época do Bolsonaro, mas daí a imprensa brasileira jogou contra para não aceitarem o acordo, para a Europa recusar o acordo por conta de que não queria que o Bolsonaro tivesse uma vitória assinando esse acordo com a União Europeia, né? Aí depois o Lula disse que ele assinou o acordo, era basicamente o mesmo acordo, né? Trouxeram de volta o acordo. Aí agora parece que está difícil por conta da oposição de fazendeiros europeus a assinatura desse acordo lá na Europa, né? Lula promete fechar o acordo da União Europeia ainda este ano. Por que ainda este ano? Porque o Lula, neste momento, é o presidente do Mercosul. O Mercosul tem uma presidência rotativa e a presidência do Lula no Mercosul vai até o final deste ano. A partir do ano que vem começa a presidência do Paraguai. Então o Lula quer fechar esse ano ainda esse acordo da União Europeia por motivos puramente políticos, para poder dizer que foi ele que assinou e coisa e tal, sendo que, na verdade, quem assinou esse acordo foi o Bolsonaro. Esse acordo já estava assinado desde a época do Bolsonaro, todo mundo sabe disso. É que depois a imprensa brasileira fez campanha junto com a imprensa europeia para bloquearem a parada toda, conseguiram bloquear esse negócio. Agora estão tentando assinar de novo o mesmo acordo assinado 2 vezes, né? Aqui, ó, à espera do acordo com a União Europeia, o governo Lula estuda adiar a cúpula do Mercosul. Por que isso? Porque, em tese, uma vez que a União Europeia aceite esse acordo, ele tem que ser aceito também pela cúpula do Mercosul. Está prevista já um encontro da cúpula do Mercosul no início de dezembro. Aí o que o Lula está querendo fazer? Está querendo adiar essa cúpula por tempo indeterminado para esperar os europeus assinarem um acordo para poder assinar nesse no Mercosul e o Lula poder vender que foi ele que fechou esse acordo. De novo, o acordo já estava assinado desde a época do Bolsonaro, né? E o Lula está indo nesse encontro lá da CELAC, ele espera conversar com os líderes da Europa também na COP30 para tentar fechar esse acordo. O problema é que para fechar esse acordo precisa de uma votação no Parlamento Europeu, que agora está mais de direita do que era antes, então vai ser difícil passar isso. Não estou dizendo que seja impossível, talvez o Lula consiga convencer o pessoal lá da Europa. Seria uma coisa ótima, tá? Se passar esse acordo é ótimo para o Brasil, é ótimo para a Europa também, né? É ruim para os agricultores da Europa e é ruim para os industriais do Brasil. Por quê? Porque vai ficar muito mais barato para nós aqui no Brasil comprarmos coisas industrializadas da Europa, o que significa que os industriais aqui no Brasil vão ter problemas e, da mesma forma, lá na Europa vai ficar muito mais barato para eles comprarem produtos agrícolas do Brasil. Os agricultores europeus vão sofrer com isso. Mas no final das contas é o que eu falo, quanto mais troca voluntária você tiver, melhor. Só que qual que é o problema que você tem neste momento? O problema é o Trump. O Trump está botando pressão na Venezuela, está botando pressão na Colômbia e está botando pressão no Brasil também. E na Europa, colocou pressão na Europa também. A Europa teve que rebolar para conseguir fechar um acordo comercial para evitar sanções dos Estados Unidos. E veja, por mais que esse acordo seja bom para a Europa, não pode ser tão bom quanto as vendas da Europa para os Estados Unidos, que é uma quantidade muito maior, é um mercado muito maior, o mercado americano muito mais rico, que consome muito mais produtos industrializados do que o Brasil poderia consumir no final das contas. Então esse é o problema dessa diplomacia canhota que o pessoal quer fazer aqui no Brasil. Tivesse deixado o acordo original vingar na época do Bolsonaro, não tivesse a imprensa brasileira procurado os esquerdistas da Europa para protestar contra a aprovação do acordo lá na Europa, né, para melar o acordo lá na Europa, esse acordo teria sido assinado na época do Bolsonaro, a gente já estaria numa situação muito melhor agora. Mas, sabe como é que é? Eles não queriam dar este presente para o Bolsonaro, né? Embora tenha sido o Paulo Guedes e o Bolsonaro que tenham fechado esse acordo, e agora estão rebolando e não conseguem assinar com a Europa. Estão numa situação muito mais difícil agora com a pressão contrária do Trump. Chega a ser engraçado ver o Lula tentando fazer isso sair e achando ainda que vai ter acordo com os Estados Unidos. Pode ter acordo com os Estados Unidos. Aliás, eu torço para que tenha acordo com os Estados Unidos. A questão toda é, cadê a contrapartida do Lula? A gente tem a informação agora que o STF divulgou o acórdão daquele voto absurdo com relação à censura na internet. Basicamente, uma legislação de internet inteira foi votada agora, que não foi votada, né? Foi decretada pelo STF de forma ofício, né? De forma ilegal de verdade, né? Inconstitucional, porque não foi votada pelo Congresso. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso. Mas, mais uma vez, isso daí é uma coisa que vai contra o interesse do povo brasileiro, que ninguém quer essa censura, e vai contra também o que o Trump espera aqui para favorecimento das empresas de Big Tech aqui no Brasil, né? Então, na verdade, a gente está caminhando para o caminho contrário, estamos caminhando em direção à Venezuela. O fato é esse, o Lula está achando que a gente vai ser aceito pelo mundo nesse caminho Venezuela que a gente está seguindo, eu acho que não vai ser, não.
Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.